Bora falar então sobre pedidos. Os pedidos, muitas vezes, são das coisas principais que geram conflitos, porque às vezes você não tem clareza no que você quer pedir, não tem clareza da necessidade que você tem, pressupõe que o outro deveria atender seu pedido, mesmo que ele não saiba qual é, ou às vezes até você deixa de falar o que você realmente quer por medo daquele pedido não ser atendido, ou aquele pedido gerar algum problema na relação em seguida. Então, é um ponto bem crucial, assim, o ponto dos pedidos, que é basicamente a gente pedir para outras pessoas coisas que a gente acredita que vão atender as necessidades que a gente não está atendendo em determinados momentos. Então, coisas que podem afastar nós de ter nossas necessidades atendidas, no sentido de fazer pedidos, que têm uma menor chance de serem ouvidos e atendidos. O primeiro é a da autoedição, né? É, você já se autoeditar no que você gostaria de pedir por medo daquilo prejudicar a relação ou achar que aquilo não vai dar certo. Eu tenho um exemplo interessante, engraçado, assim, que uma vez eu entrei no Uber, era um Uber que ia do aeroporto do Rio de Janeiro para Niterói, então era uma viagem longa, uma viagem de uns 40 minutos. E eu entrei no Uber, tava eu e a Isa, minha namorada, a gente entrou lá no Uber e tava apitando um barulhinho do motorista. E eu vi que, né, no painel dele tava um negócio de cinto, então eu sabia que aquele barulho era porque ele não tava usando o cinto. E aquele barulho, né, penso, eu já tinha viajado, passado várias horas no avião, no aeroporto, eu tava um pouco cansado e aquele barulho começou a me irritar, né, porque, né, aquele barulho toda hora. E aí eu olhei, eu vi que ele tava com cinto, mas eu fiquei um pouco constrangido e com receio de gerar algum conflito, né, afinal era uma viagem longa, com o Uber, assim, gerar algum mal-estar e tal. E daí, ao invés de eu expressar meu incômodo com som e pedir para ele colocar o cinto, porque eu já vi que era o cinto, eu simplesmente falei: Ah, será que a porta tá aberta? Fiz uma de bobo, assim. Falei: Nossa, será que minha porta tá aberta? Falei pro cara do Uber, né? Ele falou: Não, não, é o cinto. E daí ele seguiu viagem. Ah, e aí, claro, continuou tocando. Eu não sabia se aquilo ia parar em algum momento ou não, mas no final das contas, deu uns 5 minutos ali, e daí parou o barulho. Ele já devia saber disso também. Mas é uma coisa que eu poderia ter, por exemplo, se eu tivesse falado isso para ele, ele já me falaria o que aconteceria, né? Que talvez o barulho parasse, ou a gente entrasse na conversa sobre colocar ou não colocar o cinto, enfim. Poderia. Imagina se eu ficasse a viagem toda escutando aquele barulhinho, né? Então, nesse caso, eu poderia falar para ele diretamente, né? Fazer um pedido mais direto. Olha, eu tô um pouco cansado, esse barulho tá me irritando um pouco. Queria saber se você pode colocar o cinto ou se você tem algum meio de fazer esse barulho parar. E aí isso já é um pedido mais claro e direto, né? Então, a autoedição, quando você fica na sua mente com medo, percebendo, criando possibilidades do que vai acontecer se eu fizer esse pedido, isso pode atrapalhar. Claro que vão ter momentos que você vai realmente se editar porque vai ser necessário devido à situação, mas em muitos outros não é necessário, isso pode estar sendo feito. Então, isso é uma coisa interessante de relevar e de levar em conta na hora dos pedidos. Achar que você pediu algo que na verdade você não pediu também é muito comum. Então, você começa a desabafar com uma pessoa esperando uma escuta empática, mas na verdade você não deixou claro, né? A pessoa começa a dar opinião. Você conta um sonho para uma pessoa, e você espera que ela te dê alguma validação, algum feedback daquilo, mas ela não te dá, ela só escuta. É, Você, por exemplo, tem um exemplo que o Marshall dá no livro que é bem legal, que ele fala de uma, uma mulher que estava num workshop dele que falou que o marido chegava do trabalho meio tarde e daí ela falou para ele assim, tipo, você poderia ficar menos tempo no escritório, né? Falou para ele. E aí o marido resolveu, no dia seguinte voltou para ela e falou assim, olha, eu combinei golfe com meus amigos depois do trabalho, então eu não vou ficar mais tanto tempo no trabalho. E aí não era exatamente o que ela queria, né? Ela queria, na verdade, mais tempo de qualidade com o marido, mas o pedido dela não foi claro. Então, ela na verdade não fez o pedido, né? Então, às vezes você pede uma coisa que na verdade abre para outras, e às vezes você não pede mesmo e fica frustrado porque não teve o que você gostaria, né? A clareza na necessidade é muito importante nesse caso, né? Entender qual que é a necessidade que você busca atender para você conseguir alinhar um pedido
que vá ao encontro dessa necessidade de fato, né? Para você aumentar as chances disso. Não esperar que essa clareza exista automaticamente. Às vezes vai existir uma clareza mais automática do outro, mas isso nem sempre vai acontecer. E parte do aprendizado na relação vai de vocês deixarem claro isso uns para os outros, né? Uma vez também a importância de trazer com clareza, né? O que você realmente gostaria. Uma vez eu coloquei para os alunos no quadro, falei assim, gente, eu gostaria que vocês escrevessem perguntas que te intrigam. Daí eu coloquei no quadro uma pergunta assim, quais são as perguntas que intrigam você? E aí, uns dois, três alunos fizeram resposta do tipo, as perguntas que me intrigam são perguntas sobre o futuro, são perguntas sobre relacionamentos, são perguntas sobre tal coisa. E eles não escreveram, né, o que eu esperava. Eu esperava que eles escrevessem perguntas, não me falassem quais são os tipos de perguntas que né, atrapalham. Então, eu poderia ter tido mais clareza nesse pedido para eles, de falar, olha, gente, eu gostaria que vocês escrevessem perguntas que são perguntas que intrigam vocês. Então, isso já muda a forma, né? Já muda a percepção. Então, ir refinando isso é bem importante. E aí tem alguns componentes importantes no pedido. São três componentes. E antes de eu falar esses três componentes, é importante dizer para vocês assim, uma coisa essencial é diferenciar pedidos de exigências. Exigências são coisas que você está mandando outro fazer. Não abre espaço para conversar sobre isso, não abre espaço para dizer não. Não é um pedido, é uma exigência, né? Eu quero que você faça isso agora desse jeito. Eu quero que você arrume sua cama agora. Eu quero que, sabe? Então isso são mais como exigências. Então um cuidado é você perceber essa diferença, que pode ser sutil em alguns momentos, do que é um pedido do que uma exigência. Visto isso, os três componentes principais é ser algo factível, né? Então, tentar trazer ao máximo para descrições de ações, de comportamentos, né? Por exemplo, quando eu digo para alguém, eu gostaria que você fosse mais atencioso, atenciosa comigo, eu não estou exatamente descrevendo que comportamento eu espero dessa pessoa. Isso fica um pouco amplo, um pouco vago, né? Abre para muitas interpretações. Você poderia ficar mais animado? Isso também é muito amplo. Que tipo de comportamento que eu espero de você? É, você poderia ficar animado, por exemplo, pode significar você poderia chegar um pouco mais cedo para a gente ir para aquele encontro e quando a gente estiver lá, você poderia conversar e interagir um pouco mais com meus amigos? Isso já é um pouco mais palpável, mais factível, né? Ou, por exemplo, assim, eu só quero que você se sinta bem com essa decisão, né? Também é meio amplo. Você pode falar no lugar disso. Eu gostaria que você me contasse como você está se sentindo em relação a essa decisão. E aí você talvez obtenha o que você gostaria, na verdade, da pessoa, né? Talvez quando você fala, só quero que você se sinta bem com essa decisão, o que você realmente quer saber é como a pessoa está se sentindo com essa decisão. Só que se você perguntar para ela como ela está se sentindo com essa decisão, vai ser mais assertivo, a possibilidade de você conseguir um retorno vai ser maior. Linguagem de ação também é um componente importante, para você trazer é, é, uma linguagem de ação e uma linguagem positiva. Então, ao invés de falar para a pessoa, você poderia parar de gritar? Você poderia falar num tom um pouco mais ameno comigo? Ou você poderia respirar um pouco e sentar aqui para a gente ter uma conversa num tom mais baixo? Então, em vez de você falar o que não fazer, você fala o que você gostaria que acontecesse, né? Que nem a coisa que eu dei de exemplo da esposa que pede para o marido não ficar tanto tempo no trabalho, né? Na verdade, o que ela quer pedir é: eu gostaria de ter mais tempo com você, eu e você. Então, em vez de o que não quero, você fala o que você quer, e numa linguagem de ação. E conseguindo fazer uma descrição mais específica dos comportamentos esperados. E aí, por último, o cuidado para formular no tempo presente, né? Então, algo do tipo: vamos marcar na quarta-feira alguma coisa? Vamos. Fechou. Ao invés disso, você poderia falar: você poderia me dizer agora se é possível a gente fazer um encontro na quarta? Você poderia agora me dizer se essa coisa futura é possível? Então, tentar trazer o máximo para o presente para que você tenha um retorno daquela pessoa e que a comunicação e os acordos entre vocês fluam, né? E os pedidos, eles se tornam acordos, né? Os pedidos, eles podem se tornar acordos, porque quando você faz um pedido para alguém, esse pedido pode ser um acordo. Tipo, olha, a partir de hoje eu queria verificar com você se a gente pode acordar que toda quinta-noite a gente vai ter um tempo de qualidade pra gente, para fazer coisas
que sejam leves, divertidas e espontâneas, como assistir um filme, como sair para um bar, como sair com amigos. Para mim é importante ter esse tempo de qualidade com você, para que a gente tenha mais diversão, espontaneidade e não fique tão preso e rígido numa rotina que causa estresse. O que você acha? Né? Então aí você está formulando um tempo, né? O que você acha? Poderia me dizer o que você acha disso? O que você sente sobre essa proposta? Se a gente poderia fazer isso? E aí vocês criam um acordo, né? Então, todos esses pontos eles são importantes quando a gente fala de pedido. E é isso, eu acho que a ideia central é quanto mais clareza você tem das suas necessidades, com mais clareza você pode expor que tipo de comportamentos, atitudes do outro podem ajudar você a atender as suas necessidades. E deixando abrindo espaço para isso, entendendo que o não de alguém para um pedido seu é um não porque a pessoa entende que ela não vai atender certas necessidades dela se ela aceitar aquele pedido. E aí cabe a você, né, na relação, no diálogo com outra pessoa, entender que necessidades são essas que ela acredita que não vão ser atendidas caso aquele pedido seja aceito. E aí explorar isso e formular ideias que entrem num consenso, entrem num consenso onde todas as necessidades de todas as pessoas envolvidas possam ser atendidas. E é isso, gente. Esses são os principais pontos sobre pedidos. Se vocês tiverem mais dúvidas, me mandem mensagem e a gente vai conversando. Fechou? Até!